Segundo grande parte dos evangélicos, Deus no Apocalipse viria para a terra para, em primeiro lugar, destruir Roma, que é a prostituta, e depois destruir a Igreja Católica, que é a besta, e matar o Papa, que é o líder de todos eles, o Anticristo. Depois, destruiria todas as outras religiões e salvaria apenas determinada denominação. Olá, vamos entender de uma vez o livro de Apocalipse, que tem sido usado para dividir os cristãos. Vamos começar com Roma. Quem escolheu levar a igreja para Roma? Os próprios apóstolos. Em Atos dos Apóstolos 28, versículo 14 está escrito: E depois fomos para Roma. E no versículo 16 está escrito: Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria. E é por isso que existe também o livro Carta aos Romanos, porque era apóstolo Paulo enviando uma carta para os cristãos que estavam em Roma. Mas, seguindo essa lógica, se o Papa fosse o Anticristo, logo, a sede da Igreja Católica em Roma é o Templo de Deus, porque em Tessalonicenses está escrito que o Anticristo se assentará no Templo de Deus. Como pode Deus então querer destruir o templo dele mesmo? E a cidade onde fica o templo dele? Porque, segundo a interpretação, a Igreja Católica é a besta e Roma a prostituta. Em geral, a Bíblia cita referências da própria Bíblia. Então, se o apóstolo está utilizando uma figura de linguagem, então as pessoas podem consultar o significado dessa figura de linguagem na própria Bíblia. O apóstolo cita a figura da prostituta. Então, vamos encontrar na Bíblia onde está escrito isto. O profeta Isaías cita que Jerusalém é a cidade prostituta. Em Isaías capítulo 1, versículo 21. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. O profeta Ezequiel, no capítulo 16, chama Jerusalém de prostituta mais de 13 vezes. Exemplo do versículo 35. Por isso, prostituta, ouça a palavra do Senhor. O profeta Jeremias também, em Jeremias 2, versículo 20. Você se deitava como uma prostituta. E para não deixar dúvidas, Ezequiel no capítulo 23 chama Samaria e Jerusalém de prostitutas várias e várias vezes, citando as joias e os vestidos vermelhos. Agora você entendeu o ponto-chave do livro de Revelações, ou seja, Apocalipse. Ele foi escrito por João, apóstolo de Jesus. E agora você vai entender todo esse livro. Vamos começar pela lógica. O objetivo desse livro é mostrar a transformação de uma Jerusalém em outra, da velha para a nova, da carnal para a espiritual, da que segue para o abismo e a que desce do céu. Uma profecia que representa o futuro destino dos que são infiéis e também dos que são fiéis ao Senhor. Por isso ela foi direcionada às igrejas. Eu vou te contar agora o segredo que eu percebi em João, porque eu não acreditava que João tinha escrito o livro de Revelações, porque havia disputas entre pessoas entendidas do assunto que diziam que esse João referia-se a outra pessoa, mas existe uma chave secreta que é a assinatura de João, o verdadeiro apóstolo, que é o número 7, utilizado de forma simbólica. O número 7 para os judeus sempre foi entendido como muitos, a totalidade, o casamento entre o 3 e o 4, 3 representando Deus e 4 representando a Terra, ou seja, Deus e a Terra são a totalidade da existência, ou seja, muito. Por isso, a criação foi feita em 7 dias, e o número 7 é utilizado várias vezes para mostrar que é muitos ou todos, ou a totalidade. E é por isso que o apóstolo João escreveu 7 milagres de Jesus em seu livro, representando que foram muitos. E por isso que o livro de Revelação é tão difícil de entender, porque são 7 visões, 7 ondas, 7 recomeços, 7 histórias em uma só, que mostram que a igreja vai receber muitas perseguições e que no fim o prêmio será dado por Jesus Cristo. E também os traidores
infiéis serão destruídos. Também utilizou a simbologia do número 6, que representa o homem, o trabalho humano. Por isso ele diz, é número de homem. E também 666 representando o mundano, o mundo, para não participarmos do mundo e o mundo nos perseguirá por causa de Cristo. Agora vamos estudar mais um pouquinho para comprovar algumas questões. Começamos com Apocalipse, capítulo 17, versículo 9. Aqui o sentido que tem sabedoria, ou seja, ele está mostrando que tem a simbologia. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Em Salmos, capítulo 125, versículo 2, temos que Jerusalém está toda cercada de montanhas, ou seja, muitas montanhas. Assim, o Senhor envolve o seu povo, agora e sempre. Temos outra questão em Apocalipse, capítulo 13, versículo 17, que é associada a Jerusalém prostituta, para que ninguém pudesse comprar e nem vender, a não ser quem tivesse a marca. Ou seja, nessa Jerusalém antiga, tem essas restrições de não comprar e não vender, e na nova que virá dos céus, temos a Jerusalém espiritual em Isaías, capítulo 55, versículo 1. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem um vinho e o leite sem dinheiro e sem custo. Você está vendo que é uma contraposição entre Jerusalém carnal, a prostituta, e a Jerusalém espiritual, que é de Deus. Agora veja no capítulo 17, no versículo 6 de Apocalipse. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Aqui ele está falando do mundo. Agora vamos para Isaías 59, versículo 03. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Aqui também tem a simbologia das palavras de blasfêmia que é utilizado em Apocalipse. Vemos que se trata da mesma Jerusalém, que está escrito em Isaías e em Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 4, temos esse texto. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Essa é referência a Jeremias, capítulo 4, versículo 30. O que você está fazendo, ó cidade devastada? Porque se veste de vermelho e se enfeita com joias de ouro? Porque você pinta os olhos, você se embeleza em vão, pois os seus amantes a desprezam, ou seja, uma prostituta, e querem tirar a sua vida. Veja, já no Antigo Testamento. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 17, versículo 4. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Agora vamos para Zacarias, no Antigo Testamento, capítulo 12, versículo 2. Farei de Jerusalém um cálice que embriague a todos os povos ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Então aqui você vê que a cidade novamente está com um cálice e vai embriagar as nações. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 2. Com quem os reis da terra se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Veja que Deus já falava sobre esse cálice de embriaguez na prostituição, em Zacarias capítulo 12, versículo 2. Em Apocalipse 17, versículo 18, temos: a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Aqui temos Jerusalém, em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 26, que ela reinava e dominava sobre todos os reis. Porém, através da prostituição, segundo a cidade de Nínive, tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e os povos com a sua feitiçaria. Naum, capítulo 3, versículo 4. As bestas, então, são Césares, os poderes religiosos, políticos, mundanos. Lembrando que Deus enviou Jesus como rei, e o povo de Jerusalém decidiu trair o rei dos judeus por César. A besta não fez nada contra, apenas conduziu os desejos que estavam no coração do povo
crucificando-o. Ou seja, a mulher, quando está sentada na besta, mostra que é essa condução, essa execução dos desejos da prostituta, como Pôncio Pilatos fez ao crucificar Jesus. Ele só executou o que estava no coração daquelas pessoas que pediram e traíram a Deus daquela forma. Veja em Apocalipse, capítulo 17, versículo 3. Mulher montada numa besta. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 13. Eles têm um único propósito e darão o seu poder e a sua autoridade à besta. Como o povo de Jerusalém deu autoridade a Pôncio Pilatos, que é um governante, a matar a Jesus. Em João, capítulo 19, versículo 15, você entende. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou a besta daquela época. Não, não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. A nova besta do futuro ou do presente será então possivelmente algum governante que executa os desejos do povo, enganados pelo anticristo. Mostra que novamente o povo entregará o poder e a autoridade à besta, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar, segundo Apocalipse, capítulo 17, versículo 17, como fez com César ao entregar Jesus. Por isso, o texto segue: guerrearão contra o Cordeiro, em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. E isso concorda com o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 9. Então, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutualmente. Aqui Jesus mostra que o povo entregará o poder à besta para executar e condenar à morte. Ou seja, o povo, a prostituta que traz Jesus, vai entregar os cristãos para serem condenados. Quando foi destruída a Jerusalém antiga, vemos o apóstolo João finalizando com chave de ouro em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 e 2. Então vi novos céus e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, ou seja, a velha Jerusalém, e o mar já não existia. Esse mar seriam as nações. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido, ou seja, não mais uma prostituta, mas sim uma noiva que Deus está esperando. Apenas um detalhe para ajudar na comprovação é o de que o apóstolo João vivia em uma região em que considerava Jerusalém a cidade de 7 colinas. Inclusive tem as fontes de onde isso está registrado para comprovar. Mas sabemos que nesse texto ele colocou 7 para dizer que são muitas colinas, porque todo mundo sabia. Concluindo, você viu que 7 significa muitos, então para os infiéis serão muitas taças de ira de Deus, e para os fiéis existe a nova Jerusalém, que vão sair da antiga, perseguidora, prostituta, o mundo que entrega o poder aos governantes para executarem os seus maus desejos, as bestas que executam o mal do seu coração. Portanto, não seja a Bíblia fator de divisão entre os cristãos. Tenhamos todos uma só fé, um só batismo e um só Senhor, Jesus Cristo. Até a próxima!